Bom dia, queridos. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para estudarmos a nossa segunda lição da nossa nova revista. A nossa lição hoje vai estar falando sobre vocação para revelação. O que é vocação? Esse texto, essa nossa lição, ela tem como texto básico o Apocalipse, capítulo 1, ainda dos versículos do 9 ao versículo 20. E o nosso texto áureo é o versículo o capítulo 1 aí dentro, né? E o versículo 9. Nós vamos começar a nossa lição como sempre, orando a Deus, pedindo entendimento, que o Espírito Santo nos abra o entendimento para entender aquela palavra que nós estaremos estudando. Qual a nossa missão diante do entendimento dessa lição? O que nós temos que fazer a partir deste conhecimento? A partir de entendermos o que nós temos, o que é a vocação, quem chama, vocação é escolha, ou é Deus quem nos dá, nos vocaciona, nos direciona. Nós vamos estar começando um pouco sobre isso tudo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma semana guardadas e cuidados por Ti e pelo Teu Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela Sua palavra lida e estudada. Abra o nosso entendimento diante desta lição e fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa lição, ela tem por tema vocação para revelação, como nós já vimos, e ela tem como objetivo geral, o seguinte: nós precisamos entender que João foi vocacionado por Deus para essa revelação, para escrever sobre esse tema para aquelas igrejas. João estava em Éfeso quando ele foi preso e ele estava cuidando dessas igrejas para as quais se destina esta carta, o Apocalipse, esse livro. E nós vamos estar passando sobre isso mesmo. Então, como objetivo geral, nós temos que entender que João foi vocacionado por Deus para este fim: compreender o propósito, autoria e destinatário da revelação do livro do Apocalipse, conhecer a atitude de João após o chamado. O que João fez após ter sido chamado por Deus, quando Deus revelou para ele aquilo que era a missão dele, de falar para as igrejas sobre o que aconteceria próximo nos tempos vindouros àquela igreja. João cuidava dessas igrejas e eram igrejas que ele amava. Mas, veja bem, João, quando ele escreve aqui no nosso versículo, no nosso texto áureo, vamos lê-lo, está lá em Apocalipse 1, versículo 9, que diz o seguinte, versículo 9, vou ler aqui na minha Bíblia: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamado Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava sendo perseguido. Quando ele fala aqui, olha, na tribulação, o que João tinha, o que nós temos em comum com João, enquanto filhos de Deus, enquanto servos de Deus, enquanto cristãos que somos. Qual a nossa semelhança com João? Primeiro, quando ele diz aqui na tribulação, no reino e na perseverança, João e seus leitores, João e nós compartilhamos pelo menos umas 4 semelhanças, características na nossa vida cristã. Por exemplo, nós somos perseguidos
por causa da fé que a gente professa. Muitas vezes a gente é ridicularizado, confrontado, e às vezes com certa violência, não física, mas outros tipos de violência. Nós somos perseguidos, né? Às vezes tem pessoas que não gostam da gente só por esse fato, porque nós carregamos uma verdade que confronta o estilo de vida deles. E por isso nós somos perseguidos. Não, as pessoas querem nos calar porque elas não querem ouvir palavras que confrontem ela. Nós somos membros da comunidade redimida, ou seja, nós somos a igreja de Cristo. Foi por nós, igreja, que Cristo morreu na cruz. Então nós somos redimidos por Ele. Mesma coisa, segunda coisa, né? E Jesus é que reina sobre a nossa comunidade. Jesus é o nosso rei. Nós cantamos isso, nós pregamos isso, nós falamos isso. Precisamos viver isso de forma prática, né? De maneira que seja natural, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. A tolerância e perseverança apesar dos tempos difíceis. Apesar dos tempos difíceis, nós precisamos ter tolerância com eles, porque eles sempre vão existir. Olha, gente, não tem jeito de fugir. Enquanto nós formos cristãos e falarmos sobre a mensagem verdadeira de Cristo, nós vamos ter que tolerar esse tipo de comportamento das pessoas que não partilham essa mesma fé que nós partilhamos. Não é mesmo? E a partir do momento da conversão deles, o entendimento se abre por causa da presença do Espírito Santo e eles vão nos entender e passar a ser iguais a nós. Então, como João, nós temos essas mesmas características. João foi perseguido, João fazia parte da igreja redimida, e João tinha paciência e perseverava na fé em Cristo Jesus. Essa é a nossa lição que temos que fazer. Isso é o que nós temos em comum, correto? Então, os objetivos gerais, entender que João foi vocacionado, compreender o propósito. João foi vocacionado por Deus para esse livro, para a escrita dessa carta de Apocalipse, compreender o propósito, a autoria, qual o propósito que João escreveu e para quem ele escreveu essas cartas. Conhecer a atitude de João após o chamado. Saber, João, depois que recebeu essa vocação, esse chamado, porque vocação é um chamado, o que ele fez? Ele ficou inerte, não tomou postura, não mudou o rumo da vida, ou ele respondeu ao chamado de Deus? Correto? Então nós vamos estar passando sobre isso tudo. Aplicando na nossa vida, vamos começar a ver qual é a sua profissão. Que tipo de trabalho você faz no seu cotidiano? Quando que você decidiu seguir essa sua profissão? E outra, você acha que você fez a escolha certa? Ou você caiu nela de paraquedas? Caí, comecei e fui. E segui a vida. Não é bem assim. Essa não é a melhor maneira de nós escolhermos aquilo que temos que fazer na nossa vida profissional. E muito mais importante, o entendimento dessa verdade é no que diz respeito à nossa vida cristã. Nós fomos chamados por Deus para um propósito. Toda vocação é um chamado de Deus. Cada um de nós. Ninguém se converteu para viver numa comunidade, numa igreja, só no banco. Você que se converteu, você tem um propósito de vida. Antes de você nascer, a sua vida tinha um propósito. Deus tinha um plano para a sua vida e Ele te apresentaria esse plano. Você decidiria se aceitaria ou não, ok? Mas a partir do momento que você se decide a levar a vida, a entregar a sua vida para Deus, você responde a um chamado.
Você foi vocacionado. Você não está na igreja à toa. Então, neste estudo a gente vai conhecer alguém que recebeu uma missão, João no caso, né? Ele ouviu o chamado, recebeu a visão, entendeu a sua missão e partiu para a ação, para cumprir a missão. Da mesma forma, a nossa vida tem um sentido. O sentido da nossa vida está em responder a essa vocação para a qual nós fomos chamados por Deus. Todo mundo, irmãos. Todo mundo, cada um de nós que é membro dessa Igreja Batista da Glória, que se batizou ali, que se declarou cristão, tem um propósito de vida, tem um sentido de vida. E sua vida não vai ter valor, ou você vai ficar sempre em crise, enquanto você não entender e buscar de Deus para qual vocação o Senhor me chamou para alguma coisa. Me diga. Sabe por quê? Irmãos, porque a vocação, ela não é escolha. Eu não escolho minha vocação. Eu fui chamado. Você já tem uma missão dada por Deus. A partir do momento que eu reconheço que a minha vida não é minha mais, então, a partir disso, que eu entrego a minha vida para Cristo, a partir do momento que eu reconheço que a minha vida me foi concedida por Deus e que eu devo prestar contas a Ele da minha vida, a partir do momento que eu reconheço que eu não sou mais dono do meu nariz e que alguém me deu essa vida, alguém me preservou com a vida e me criou segundo o seu propósito, a partir desse momento eu preciso olhar para o céu, eu preciso olhar para Deus e perguntar para Deus quais são os planos dele para a minha vida. Para qual chamado eu fui escolhido? Eu não escolhi, eu fui escolhido, ok? Então, a partir desse momento, a nossa vida passa a ter um sentido somente em Deus. Enquanto nós não estivermos em Deus, nossa vida não tem sentido. Então, a vocação ela é divina. A vocação é divina, é Deus que me chama. Então, é nele que eu busco qual o sentido da minha vida. É nele que eu busco entender para que eu vivo. Para que eu fui separado por Ele? Para quê? Para qual missão? Para qual vocação? O que eu tenho que fazer? Correto? A vocação é revelada para nós. Nós não escolhemos. Nós fomos escolhidos. Lembra que eu falei isso? A pergunta não é assim, o que é que você quer ser quando crescer? Para o servo de Deus não é isso. Quando eu crescer, eu quero ser isso. Não, a pergunta é, o que é que Deus quer que você seja quando crescer? Essa é a pergunta do cristão. Porque você foi vocacionado. Vocacionado não é só o pastor Joel, pastor Bruno, pastor Mateus, pastor Danilo. Não são só eles. Léo, não, eu tenho uma vocação. Que não é, às vezes, para exercer a mesma função que eles exercem, mas é uma vocação, eu preciso responder a esse chamado. A exemplo de João. Quando Deus chama, eu não escolho a minha vocação, é Ele que já tem para mim. Eu vou discernir essa vocação. Eu vou procurar entender de Deus e saber para que eu fui chamado. Qual é a minha vocação em Deus? É diferente de dons que o Espírito Santo nos dá para exercermos a nossa vocação. Ele nos dá habilidades necessárias para isso. Deus que capacita a gente. Então a gente não precisa ter medo. Eu não sei fazer isso. Não, se Deus te chamou para isso, Ele vai te capacitar. Então podemos descansar nisso. Receberei a revelação de Deus sobre qual o propósito que Ele tem para a minha vida. Vida de comunhão com Deus, leitura da palavra, estudo da palavra, ela nos dá esse esclarecimento. Deus vai nos revelar através da nossa intimidade com Ele para qual o sentido da nossa vida, para que Ele nos chamou. Correto? A vocação também ela é pessoal, é só para você, ela é intransferível.
correto? João, vamos falar só mais um pouquinho sobre João. João era o último apóstolo sobrevivente. Já estava idoso e foi exilado lá em Patmos. As autoridades romanas haviam banido João de lá, de Éfeso, por causa da sua pregação fiel do Evangelho. Ele estava em Éfeso quando ele foi preso. E as igrejas para as quais João estava escrevendo estavam prestes a sofrer uma perseguição violenta. Qualquer semelhança é mera coincidência, ok? Não é coincidência, é o ciclo. É o ciclo. A Bíblia nos fala sobre isso. Essas igrejas, Apocalipse, a estas igrejas, Apocalipse vem fornecer uma mensagem de esperança. E para a gente também. Para a gente também. Então, destinatários da revelação. O versículo 11 vai nos dar essa informação. Para todas as igrejas encontramos uma chamada de atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ver o que diz lá o versículo 11 do capítulo 1 a respeito disso, para saber o destinatário, para quem essas cartas foram escritas. Diz assim, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas de Éfeso, a saber, as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João escreveu Apocalipse para essas igrejas que estavam prestes a sofrer uma grande perseguição. E como João já tinha sido banido, ele recebeu de Deus uma mensagem de esperança direcionada àquelas igrejas. Olha, se prepara porque vem aí. Então, acerta a sua vida, acerta aí, porque vai vir tempos difíceis e vocês precisam estar preparados para esses tempos. Você, como parte de uma igreja, se sente destinatário dessa revelação também? Serve para você? Porque serve para mim. As mesmas instruções que João escreveu para essas igrejas, inspirados por Deus, servem para mim, como igreja de Jesus no nosso tempo de hoje. Segundo tópico, a reverência diante do revelador. Apocalipse 17, quando João recebeu de Deus essa revelação, ele se encontrava lá fraco, velho, idoso, banido, sozinho na ilha de Patmos, e aí ele tem um encontro com Deus. Físico, pelo jeito, que ele descreve aqui. Vamos ver o que diz lá o versículo 17, diz o seguinte: quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Toda vez que a gente se encontra com Deus, a gente tem um encontro com Deus, ou todas as vezes em que Deus se revelou ao homem, o primeiro sentimento era de temor. De temor. Então, todos que se encontraram com Deus dessa mesma maneira que João, por ocasiões diferentes, mas os mesmos propósitos de servir a vontade do Pai, ficaram com medo. E todos ouviram a mesma coisa: não temas, não temas, não temas. Para João, ele falou: calma, eu sou o começo e o final. Calma, João, calma. Fica frio, você está falando aí comigo. Então, João foi a mesma coisa, não foi diferente. No texto, a gente percebe que João estava sem força naquele momento. Ele estava lá, quietinho, como eu já disse. Você já passou por algum momento difícil, quando alguém teve dificuldades para levantar, quando também teve dificuldades para levantar e prosseguir? Eu creio que sim. Assim como João, você já ouviu de Deus essa palavra: fica tranquilo, eu estou no comando. Fica tranquilo. Eu sou Deus, não precisa ter medo. Você já experimentou isso? Eu já, algumas vezes. Algumas vezes. Irmãos, é muito bom. É muito bom. Terceiro tópico, a identificação de Deus. Ele se identifica lá nos versículos 18 e 20,
que ele vai dizer para João, olha, deixa eu te falar quem eu sou. Olha, eu sou o primeiro e último, né? O finalzinho do 17, aí entra pelo 18 dizendo, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. É Jesus que está falando com ele. É Jesus que está falando com ele. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu que decido quem vive e quem morre. Eu que decido. Eu que decido. Escreve, pois, essas coisas que você está vendo e as que... Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pastores ou líderes, e os 7 candeeiros são as igrejas, são as 7 igrejas. Então, Jesus falou para João o que significava aquela visão que João estava tendo. Primeiro deu as credenciais de quem é que estava falando com ele, se apresentando, João, sou eu, Jesus, correto? Jesus, não precisa ter medo. Como vemos com frequência nos chamados profetas, após uma visão, vem a ordem. Para que eu estou vendo isso? Para que eu estou percebendo isso? Para um sentido, para uma missão específica. No caso de João, a sua missão era registrar por escrito tudo que será mostrado e a ele e enviar as igrejas. Essa foi a missão de João. Nós também temos missão para o nosso tempo. Nós temos a missão para o nosso tempo. Nós somos profetas. Nós somos comissionados. Nós temos entendimento sobre alguns assuntos inspirados pelo Espírito Santo que as pessoas que não têm não entendem. E a partir do momento que nós entendemos à luz do Espírito Santo, a palavra de Deus, aquela situação, nós temos que agir, porque não nos é mostrado simplesmente para que a gente conheça. Alguns entendimentos de algumas situações pelas quais nós passamos não nos são reveladas, irmãos, apenas para proveito próprio. É lógico que nós também aproveitaremos aquilo ali. Correto? Mas é para que a gente instrua as pessoas. Lembra quando você senta para conversar com uma pessoa que está passando por alguns problemas e você vem com uma visão diferente, porque a pessoa que está no problema muitas vezes não tem a mesma visão de quem está por fora. E às vezes você chega para ajudar com uma palavra diferenciada. É isso. Esse é o nosso comissionamento. Muitas vezes a gente tem entendimento de uma situação, olha, essa situação não está certa. Então você entendeu que o Espírito Santo te esclareceu. A partir desse momento que você entendeu, você precisa agir, porque você é profeta, você é comissionado por Deus para chegar e resolver, ajudar a solucionar aquele tipo de problema. Então nós todos somos comissionados, ok? Não é só eu, pastor Paulo, pastor Bruno, não, pastor Joel, não. Você como membro convertido e lavado, remido pelo sangue de Cristo na cruz, você é profeta, você é vocacionado, você foi chamado. Se você não sabe qual é, pergunte ao Cristo, pergunte a Deus, pergunte ao Eterno, Ele vai te falar. Fica tranquilo. Não fique com medo sobre se você vai conseguir fazer ou não. É Ele que capacita, Ele te chamou. Ele te chamou. E não pense que é somente para grandes coisas, irmãos. Grandes coisas no nosso entendimento. Às vezes, você passa por um irmão e dá um abraço nele. Aquele abraço não é você que deu, é o Espírito Santo que te inspirou a dar um abraço, porque é tudo que aquele irmão está precisando naquele momento. Esse é um comissionamento. Ter a sensibilidade espiritual para perceber quando Deus fala assim, fala com fulano, abraça Beltrano, dê uma palavra amiga, cumprimenta o irmão, dê um sorriso para Beltrano, para um irmãozinho. Leve alguma ajuda para ele. Pergunte se ele está precisando de ajuda. Disponibilize-se. Seja sensível à voz do Espírito Santo e, além de ser sensível, seja obediente. Execute a ordem. Execute a ordem que ele dá. E muitas vezes pode nos parecer meio malucas as ordens que Deus nos dá, mas o que nós nos esquecemos é que Ele já está agindo nessas ordens.
Uma vez eu acho que eu já compartilhei, mas eu vou partilhar novamente. Eu estava lá no meu trabalho, num trabalho que eu já anteriores aos que eu tenho, e eu estava passando eu tinha uma diretora muito séria, muito rígida, e as pessoas tinham medo dela, correto? Mas eu desfrutava de um relacionamento tranquilo com ela. E aí eu passando pela sala dela, no corredor, passei por lá e eu vi claramente assim, volta lá, entra na sala dela e dê um abraço nela. Eu falei, hein? É ruim. E continuei vindo em direção à minha sala. E aquilo ficou mais fácil. Volta lá e dê um abraço nela. Eu falei, gente, que agonia. Mas eu voltei, não tinha como, porque aquilo estava me incomodando. Voltei, bati na porta dela. Posso entrar um pouquinho? Posso falar com você? Pode. Pode entrar, Lei. Aí eu entrei, fui direto nela, levanta, me dá um abraço. Pronto. Não falei nada, só dei um abraço, abracei, como se eu estivesse abraçando a alma dela. E saí, tranquilo. Ela chorou. E era alguém durona, era a diretora pedagógica da escola. Durona. E só isso, saí. Passou no outro dia de manhã, cedinho, eu entrava às 7 horas, ela foi lá na minha sala, assim que ela chegou, direto. Bateu na minha porta, entrou, Arley. Muito obrigado pelo abraço de ontem. Era tudo que eu precisava. Entendeu, irmãos? É sensibilidade. Às vezes a gente acha que quando Deus fala pra gente algumas coisas, nós precisamos ter comunhão com Deus para reconhecer a voz dele, ok? Senão a gente vai ficar sempre em dúvida se é ele que está falando ou se é outra coisa. Alguém. Então é nesse sentido. Identifique quem te chama. Deus te chama. Correto? E faça, execute o seu trabalho. No caso de João era escrever aquilo que ele estava vendo. No nosso caso pode ser muitas outras coisas. Isso, a identificação, no caso de João era a missão, ele reconheceu que era escrever. O significado do texto, as chaves do inferno e da morte, era que Deus que decide, quem vive e quem morre. No começo, Jesus está no controle, no poder. O poder do inimigo, ele é limitado. Jesus está vivo para sempre, vitorioso para sempre. Correto? E sabendo disso, não te dá uma ansiedade de responder à sua vocação? Não dá vontade de começar logo? Então, você é vocacionado. A exemplo de João estava lá triste, abatido. E recebeu a visita de Jesus para lhe dar uma missão. E muitas vezes a gente passa por problemas e situações que parece que aquilo ali tão difíceis, que desanimam a gente. Aí Jesus chega, é aqui que eu quero você. Em total dependência minha, para fazer o que eu tenho para você. Não tema, irmão, não tema. Faça. Jesus prepara o caminho. A exemplo dessa história que eu contei sobre a minha experiência, lembra? Eu fui lá, abracei a pessoa e a pessoa estava já com um terreno fértil para receber o abraço de Deus. E fez efeito na vida dela. Da mesma maneira, temos que nos identificar com João, porque nós temos essas características iguais. Pertencemos a uma igreja, somos perseguidos, somos comissionados e temos o mesmo Deus, para tempos diferentes, mas para a mesma missão, para a mesma função. Após esse estudo, ficou claro o que é uma vocação? Vocação é um chamado, não é uma escolha. Você não escolhe, você é escolhido por Deus. E todo cristão é um vocacionado. Todo mundo. Não tem ninguém na igreja sem função. Ninguém está lá por acaso, só para limpar banco. No sentido de limpar banco, no sentido de chegar, sentar e ficar. Porque tem pessoas que são vocacionadas para limpar a igreja, manter a igreja, o prédio, o imóvel. Betinha, Barcelos,
Adilhão. Então, essas pessoas. Todo mundo tem uma vocação, irmão. Todo mundo. Toda vocação é um chamado. Foi Deus que te deu. Procure saber dele qual é a sua. Procura saber qual é. E a sua vida vai passar a ter sentido. Nossa vida só tem sentido, irmãos, quando nós entendemos a nossa vocação e obedecemos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Do contrário, sempre estaremos em crise. Vamos evitar essa crise, vamos saber de Deus qual é a nossa vocação. João, lá naquela situação, ele fez isso. Ele ouviu, teve a revelação de Deus sobre o que era, que Jesus precisava consolar as igrejas que agora estavam sem um discípulo e ia começar sobre elas uma perseguição furiosíssima, fortíssima. Então Jesus ouviu e comissionou João para escrever para ela. E hoje Jesus está comissionando você para alguma coisa. Pergunte para ele qual é o sentido da sua vida cristã. E assim você vai ficar mais feliz em Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar o seu domingo e te sustentar sempre. Um abraço, uma ótima semana para você.